pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e eu tenho hoje um novo relato para vocês, daqueles fortíssimo. Esse relato de hoje eu vou chamar de o narcisista ioiô. Sabe aquele ioiô? Vai e vem, vai e vem. Esse aqui vocês vão entender por que eu pus esse título, porque realmente ele é o ioiô narcisista. Vamos começar aqui então. Ela diz assim: olá, Cris. Meu nome é Thalita. Agradeço a Deus por sua vida, te admiro e agradeço por existir pessoas como você que se dispõem a ajudar e incentivar pessoas que passam por abusos. Espero também poder ajudar um pouco com o meu testemunho. Bom, vou começando meu testemunho aos meus 14 anos. Conheci esse rapaz muito bonito e simpático. Seu nome era Diego. Antes de conhecê-lo, não ia com a cara dele. Mas depois que fomos nos conhecendo, comecei a me apegar, pois o achava bonzinho. Começamos a namorar, ele tinha 17 anos e eu 14. Foi meu primeiro namorado. Ele me tratava bem, daí começaram a aparecer as bandeiras vermelhas e com elas a baita confusão na minha cabeça. O Diego morava perto da minha casa, na rua de cima. Eu achava muito estranho o jeito dele, pois via ele passando na rua da minha casa durante o dia, e ele não vinha falar comigo, só vinha falar comigo quando me via no portão de casa e sempre à noite. Parecia que não queria que nos vissem juntos. Diego arrumava bicos e não parava em nenhum. Sempre que acontecia algo de ruim com ele, vinha me contar. Se eu não estivesse no portão da minha casa à noite, ele pedia para a irmã dele me chamar. Entre parênteses, ela colocou, mas ele não me chamava. Realmente estranho, né? Eu dava conselhos e conversava. Ele, com 17 anos, já tinha vícios em bebidas e, com o passar do tempo, eu soube que tinha em drogas e cheirava cola também. Nosso namoro não durava. Quando pensava que não, ele vinha e terminava comigo do nada. E eu ficava chupando o dedo sem entender o porquê do término. Passava-se um tempo e me procurava para voltarmos o namoro de novo. E eu, como já gostava dele, voltava. Isso aqui já era o vício, né? Não é que você gostava dele. Então, o que você admirava ali foi o personagem que ele criou, baseado nas coisas que ele sabia que você admirava, que você gostava, seus valores, quem você era. Continuando aqui, ela diz assim: eu tinha a ilusão de que conseguiria ajudar ele a deixar os vícios das drogas e da bebida. Mas nisso, quem estava se desgastando era eu. Ficávamos nisso, volta e termina namoro. Quando estávamos juntos, ele não me chamava para sair e nem me convidava para ir na casa dele. Só que a casa dele eu frequentava, pois tinha amizade com as irmãs dele. Quando o Diego me via na casa dele, não dava a mínima para mim, somente me cumprimentava. Daí eu também nem ligava para ele. Ele não fazia questão de mim, também não fazia dele. Quando a gente vai na casa deles, eles fingem que nem conhecem a gente. Muitas vezes já passei por isso. E finge que você não está ali, sempre com aquela desculpa de que está ocupado, ocupada, tem trabalho para fazer, está trabalhando. Sempre essas desculpinhas esfarrapadas, né? Mas na verdade o que eles estão fazendo é te dando a rejeição e fazendo com que você não se sinta uma pessoa especial e importante, mas não tem como eles fazerem isso sem sujar a imagem deles, então eles têm que dar uma desculpa ali. E aí você fica naquela confusão. Embora você vê que aquilo ali não é legal, que não tem desculpa para a atitude daquela pessoa estar agindo daquela maneira, você vê e pensa, ah, a pessoa está trabalhando, né? Eu tenho que entender. E aí ela diz assim: me sentia esquisita com aquela situação, mas não baixava a cabeça para ele e nem me humilhava, mesmo com aquela confusão na minha cabeça. É exatamente essa confusãozinha que fica na nossa cabeça, porque a gente tem dificuldade de ver o mal nas pessoas, né? Mas ele existe. Eu achava tudo muito esquisito. Uma irmã dele o odiava. Uma vez falei para ela que iria fazer os dois voltarem a se falar. Nossa, ela quase me bateu por eu ter falado isso. Não entendi nada, mas respeitei a vontade dela. Uma das várias vezes que terminávamos o namoro, passou na frente da minha casa com uma menina de mãos dadas, sendo que tem outra rua que ficava até mais perto para ele chegar à casa dele. Mas ele fez questão de passar em frente à minha casa e ainda me cumprimentou feliz da vida. Eu ficava chateada, pois gostava dele, mas ficava na minha, até porque não tínhamos mais nada. Exatamente isso que ele queria, que você ficasse chateada, que você ficasse se sentindo um lixo, como se você não era o suficiente, né? E sim, a outra pessoa agora está feliz com a outra, e ainda na maior cara de pau, né? Ainda vai e te cumprimenta.
Quando eu falo que esses seres são conscientes do que eles fazem, eles têm prazer nisso, algumas pessoas têm essa dificuldade que eu tive um dia de acreditar, mas é assim mesmo, né? Tá descarado aqui, gente. E a gente que tem dificuldade de ver a realidade diante dos nossos olhos. Eu achava tudo muito estranho, porque quando eu estava com ele, não ficava bem. Lógico, a energia tóxica deles, né? A gente sente aquele peso. Ele era misterioso. Exatamente, eu também sentia isso com algumas dessas pessoas no meu convívio. É um mistério, fala, mas não fala, dá a entender, tudo muito no ar, sem pé nem cabeça. Estava conversando comigo, dali a pouco dizia que ia na rua de trás e me deixava esperando. Aí, daqui a pouco, voltava da rua de trás e voltava a falar comigo. Ele me olhava de um jeito estranho, eu ficava confusa. Sim, o olhar entrega a eles. Eu já tive situações também com esses seres, em alguns momentos, não só o olhar, como também umas risadinhas meio assim, maldosa, que eles não conseguem disfarçar muitas vezes. Quando estávamos namorando, eu não me sentia bem e pensava em terminar com ele. E quando terminávamos, eu sentia a falta dele e queria voltar ao namoro. O vício já era o vício. Às vezes parecia que o Diego adivinhava que eu queria terminar. Daí vinha e terminava comigo. Eles sentem mesmo, ele já percebe que você está estranha, que você não está na dele. Para não ficar por baixo, ele já vem e termina antes. Já arruma uma antes e já termina logo. Era tudo muito confuso para mim, não achava normal aquela situação. Quando tínhamos um tempo já de namoro, comecei a me questionar. Ele não era um rapaz atirado, nem ficava me cobrando ter relações com ele. Essa atitude dele me deixava encucada, pois pensava comigo, já temos um tempo juntos e ele ainda não tentou nada, né? Nunca tocou no assunto. Porque um rapaz na idade dele, 17 anos, com os hormônios à flor da pele e não tentar nada comigo, nem sequer falar sobre o assunto ou até mesmo insinuar algo. Existem esses tipos, olha que interessante você citar aqui. Existem esses tipos que não gostam de sexo, que não gostam desse toque, né, do contato físico. Existem os que são loucos por sexo e só quer fazer o tempo inteiro, mas eu já tive convívio com uns que realmente eu tinha até dúvida se a pessoa gostava da fruta. Mesmo ele sabendo que eu não sou uma moça fácil, se fosse outro, iria tentar algo. Mesmo sabendo que eu não iria ceder, eu ficava pensando comigo mesma. Por que o Diego quer voltar no namoro comigo se a gente não tem nada? O que ele realmente quer comigo? Por que ele termina e depois quer voltar sempre? Se é para ter uma pessoa para desabafar, podemos ser amigos de boa, mas por que ele quer namorar comigo? Eu creio que ele queria exatamente fazer tudo isso que ele fez com você, te deixar confusa, te deixar sofrendo, te humilhar, fazer com que você ficasse se sentindo um lixo, confusa, pensando essas coisas sem entender nada, porque eles vão até onde a gente permitir, né? Então, enquanto ele vê, é um teste para eles, é um desafio, é ver o poder deles. Ah, eu terminei e tal, agora eu vou voltar. E se você falasse não, ele ia insistir só para ver o controle sobre você fazer o que ele gostaria que você fizesse, aceitando ele de volta. Eu gostava dele, mas não tinha confiança e nem segurança em ter algo a mais com ele. Depois de um tempão, ele veio com uma história sem pé nem cabeça para mim, me dizendo que eu estava pensando em sexo. Não entendi bulhufas, kkkk. Eu não entendi as intuições que eu tinha, mas sem nem saber, deixava elas me guiarem. Namoramos aproximadamente 5 anos nesse vai e volta e nunca tivemos nada. Vai ver, ele tinha com outras, pois via que comigo não iria rolar nada. Ou com outros, né? Ou com ninguém, pois devia imaginar que eu não confiava nele. Sugava minha energia e mesmo assim a sensação que eu tinha era como se eu tivesse presa a ele. Não conseguia me desprender dele. Já passei por isso, é exatamente essa sensação. A gente não está feliz, sabe que não faz bem, mas a gente não consegue. Já está preso àquele vício traumático, né? O trauma bonding, que eles chamam de o vínculo traumático. Tem que ver aí se você não tem uma codependência, né? Tem que analisar a sua infância, o seu passado, a sua criação, seu pai, sua mãe, porque às vezes isso vem lá da infância, né? É muito interessante você fazer uma terapia, se você não faz ainda, se você tiver vontade de conhecer um pouco mais sobre você. Por que é tão importante isso, esse autoconhecimento? Porque assim você não passa mais por esse tipo de relacionamento. Caso contrário,
a tendência é que continue vindo pessoas assim no seu caminho, até você ver o que é que em você está dando abertura, espaço para essas pessoas entrarem, porque eles leem a gente e eles sabem exatamente o que a gente precisa, quais nossas carências, e aí eles usam isso contra nós. Ele vivia para cima e para baixo com um amigo dele que morava na minha rua, se enfiava na casa desse amigo e lá ficava. Me via e não vinha falar comigo. A confusão que eu sentia era imensa e mesmo assim eu sentia pena do Diego, pois quando algo acontecia com ele, ele me procurava para contar. Uma vez me contou chorando que uma mulher havia falado para ele que tinha visto ele e um amigo dele, os dois mortos numa caixa d'água. Na minha cabeça, ele era uma pessoa solitária, que ninguém da família e amigos dele o entendia, que precisava de ajuda e que me procurava para isso. Não conseguia ficar com raiva dele nem negar ajuda. E eu, com a maior paciência do mundo, dava conselhos a ele. Ele já condicionou você a ter esse sentimento de protegê-lo, de salvá-lo. E ela continua, mexia com o meu emocional de tanto que eu pensava. No entanto, ele sempre fazendo pouco de mim. Sabe aquela pessoa que não te quer, mas também não te larga? Exatamente. Teve uma vez que eu e a irmã do Diego e alguns amigos nossos estávamos conversando em frente à casa dele, só que do outro lado da rua. Daí o Diego saiu com tudo da casa dele e já foi empurrando todo mundo. Fez com a gente que nem pinos de boliche. KKKKK. Me segurou pelo braço e me levou para a casa dele. Todos meus amigos saíram com medo, até a irmã dele. E olha que ele nunca havia me convidado para ir na casa dele. Perguntei a ele o que era aquilo que ele fez. Ele disse que foi só uma brincadeira e que só queria mesmo brincar com a gente. Não percebi nada nele de que estava drogado. Ele estava normal e fez isso tudo. Deixei para lá. Sim, eles gostam disso, né? De intimidade, por medo, deixar as pessoas ali assustadas, sem entender nada. Por isso que ele fez. E aí sempre usam a desculpa de que era uma brincadeira, né? Porque aí suaviza o que a pessoa fez. E aí você não pode falar nada, porque, poxa, você não tem senso de humor, você não sabe que é brincadeira? Vai ficar me julgando, me condenando agora? Eu estava só brincando. Outra vez, das inúmeras vezes que terminou comigo, ele terminou do nada. Fiquei tão confusa, daí me veio o desespero. Minha mãe toma uns remédios tarja preta, daí fui na ponta do pé no quarto da minha mãe, fui disposta a pegar os comprimidos e tomá-los. Mas quando eu abri a gaveta da penteadeira, na hora que ia pegar os remédios, minha mãe acorda do nada e me chama. Acredito que Deus acordou ela naquele exato momento para chamar minha atenção e eu não pegar os remédios, pois eu os teria tomado escondido. Disfarcei, fechei a gaveta e saí do quarto sem os comprimidos. Olha só, gente, é isso mesmo que ele queria causar em você. É isso mesmo, essa confusão, essa sensação de que não tem saída, de que não tem jeito e que você não consegue mais ficar sem, e você não consegue resolver, e você se sente incapaz, insuficiente, e isso dá um desespero que o cérebro da gente tenta buscar a solução, e algumas das vezes essa solução é tirar a vida, a própria vida, e é isso que eles tentam fazer, induzir as pessoas ao suicídio. Eles tentam fazer com que as pessoas percam sua fé, a vontade de viver. Por isso que eu falo do mundo espiritual aqui, porque isso não é somente um transtorninho de personalidade, não. E eu gostei muito desse relato, é bem forte quando você fala sobre isso, né? E sim, Deus sempre cuida dos seus filhos amados. E mesmo naquela parte que você fala que ele não queria ter relação com você, que ele não tentou nada e que você nunca teve nada com ele, nesses 5 anos, foi para mim, eu creio que foi livramento de Deus para sua vida. Vai saber se não podia ter uma doença esse rapaz. Continuando, ela diz assim, o Diego já estava com outra namorada na frente da casa dele. E eu e um amigo passamos de braços dados. Nossa, quando chegamos na rua de baixo, minhas colegas me disseram que o Diego não parava de olhar para mim e meu amigo que estava de braços dados comigo. E que o Diego e a namorada estavam brigando porque ele não parava de olhar para a gente. Na certa, o Diego já tinha falado para ela que tinha namorado comigo. Daí, se já não me bastasse o Diego, me aparece também a Maria. A Maria era enteada da minha irmã. Vinha a cada 15 dias. Minha irmã morava em cima da minha casa. A Maria começou a namorar com um amigo do Diego. Seu nome era Marcelo. Sempre que ela vinha para a casa da minha irmã, o Diego e o Marcelo desciam juntos para ficarmos conversando em frente à minha casa. Daí teve um dia que o Marcelo, namorado da Maria, foi embora mais cedo. Daí ficou eu,
ela e o Diego conversando. Do nada, ela agarrou o meu namorado Diego e deu um baita beijo na boca dele, na minha frente. Ele não fez nada e eu fiquei paralisada, não acreditando naquilo que ela estava fazendo. Confrontei ela e ela me disse que fez aquilo porque o namorado dela, o Marcelo, tinha ido embora e ela ficou sozinha. Gente, como assim? Como assim? Né? Thalita, veja quantas coisas você passou, quantas coisas que você aguentou nesse relacionamento e vindo de várias pessoas, né? Agindo sem respeito sobre você, coisas inaceitáveis, né? Por que que nós aceitamos essas coisas? Porque a gente não tinha consciência com quem a gente estava lidando ali. Mas hoje a gente tem, então a gente se posiciona e a gente se valoriza e não aceita mais o inaceitável. Aí ela continua dizendo aqui: deixei passar e continuamos com a amizade que ela dizia ter por mim. Eu nunca fui de ir para festas nem salão. A Maria dizia que o meu cunhado, que no caso é o pai dela, queria dormir comigo na minha casa. Como meu cunhado confiava em mim, deixava ela dormir na minha casa. Mas ela descia para minha casa, se arrumava e saía com outras meninas do nosso bairro. Ia para a festa, o pai da Maria começou a ficar com maior raiva de mim, por conta dela. Ela mentia para ele e empurrava a culpa para mim. Ela tinha umas atitudes muito estranhas, mas sempre deixava para lá. Eu não me afastava e nem ficava com raiva. Na minha cabeça, cada um tinha um jeito, e eu tinha que aceitar as pessoas do jeito que elas eram. E se falasse algo, estaria julgando. Exatamente, eu também sempre pensava assim: ninguém é perfeito, por que que eu vou deixar de ser amiga da pessoa porque ela erra, porque ela errou? Eu também erro. Só que o errar consciente, fingir ser alguém que sabe que é, tentando fazer que não é, esse mal eu não aceito mais. Esse eu quero bem longe, Deus nos diz na palavra dele, destes afastem-se. Eu, com esse pensamento que eu tinha, aceitei muita coisa, tinha medo de magoar as pessoas, no entanto, me magoavam e eu ficava quieta. Já passei por isso também, eu te entendo. Aí, como se não me bastasse o Diego e a Maria Fura-Olho, vem também uma amiga da minha infância. Bom, eu achava que era minha amiga de infância. Seu nome é Amanda. Ela fazia ligações para o meu namorado, Diego, de um orelhão que ficava em frente à minha casa e ficava falando barbaridades com ele, se passando por outra pessoa. Mas acho que ele sabia que era ela, pois não tinha como não reconhecer a voz dela. Ela fazia isso e depois vinha me contar as coisas que falava com ele por telefone. Colocavam até meu nome nas conversas bizarras e indecentes deles. Achei um absurdo isso que ela estava fazendo. Ela falava para ele que queria se encontrar com ele e o amigo dele junto. Cris, tantas barbaridades que ela me contou que falava com ele, e ele do outro lado falando barbaridades também para ela e me rebaixando para ela também. Eu era a namorada dele e não ficava com essas palhaçadas com ele. Eu não entendia tanta falta de noção da Amanda. Eu não tinha para onde correr, estava rodeada. Hoje paro para pensar e agradeço a Deus, porque se não fosse ele, eu nem estaria aqui. Graças ao nosso bom Deus que cuida de nós. E voltando ao Diego, uma certa vez na minha curiosidade, tive uma ideia para descobrir o tipo de drogas que o Diego usava. E eu não sabia se iria dar certo, mas fui em frente. Disse a ele que precisava fazer um trabalho da escola e que o tema era drogas, e se ele e o amigo me ajudaria. Ele disse que sim, que ajudaria. Cris, fiquei horrorizada com as coisas que ouvi. Até pensei que o Diego iria me esconder algo, mas não. E cada vez que eles falavam, mais assustada e horrorizada eu ficava. Misericórdia, eles dois me falaram tantos nomes, tipos e misturas de drogas, que eu fiquei de boca aberta. Eles me contando tudo como se fosse normal, como se estivessem falando de um assunto qualquer. Passando-se um tempo, a mãe do Diego internou ele numa clínica de reabilitação por conta dos vícios com álcool e drogas. Nesse tempo, não estávamos mais juntos. Ele ficou um tempo na clínica, quando voltou, estava bem diferente e forte. Achei que iria mudar, mas a mãe dele não deu muito crédito e não deixou ele ficar no bairro onde morávamos, mandou ele morar com uma irmã dele. Sempre que o Diego e eu terminávamos, eu não ficava com raiva dele, até ficávamos amigos. Essa era a grande cartada dele, pois se sentia à vontade para se aproximar de mim quando quisesse. Usava minha compaixão e empatia. Desde nova, eu vivo rodeada de pessoas com esse transtorno e não fazia ideia.
Sempre me achei diferente e até mesmo meio doida, porque sentia e percebia algumas coisas em relação a algumas pessoas e não entendia o que era. Hoje entendo que essas coisas que sentia era a minha intuição. Deus me alertando que realmente tinha algo de errado com essas pessoas e para eu me afastar. Eu não ia atrás dele, mesmo gostando dele ainda. Mas parecia que ele, quando via que eu estava bem ou estava me aproximando de alguém, ele voltava. Daí começava tudo de novo. Era sempre ele que vinha atrás de mim e dizia para a namorada que ele estava, que eu é que ia atrás dele e que ele voltava comigo porque tinha dó de mim. Depois vinha falar comigo como se não tivesse acontecido nada. Para ele estava tudo normal. Fiquei sabendo disso e fiquei bem chateada com ele. Ele perguntou para uma colega minha que morava próximo da casa dele se eu iria estar na rua deles tal dia, porque se eu estivesse na rua, disse que eu iria queimar o filme dele, pois ele disse que iria ficar com uma menina. Pensei comigo, oxe, que doido, tenho nada a ver com isso. Eu não conseguia sentir raiva e nem mágoas dele, somente conseguia pensar nele como uma pessoa que precisava de ajuda, mas confesso que minha mente vivia confusa. Eu havia tido um sonho com ele e no meu sonho eu não via ele num corpo físico, eu via só o espírito dele. Daí na igreja onde eu ia, deu um convite para as pessoas fazerem uma visita. Daí lembrei dele. Fui na casa dele e o convidei. Ele aceitou. Quando chegou o dia, fui na casa dele para chamá-lo, mas não o achei. E o horário do culto era o da noite. Esperei um pouco, ele não apareceu, resolvi ir sozinha. Peguei o ônibus e fui. Acabando o culto, fui conversar com um obreiro que estava em frente à igreja do lado de fora. Quando estou conversando com o obreiro, vejo o Diego passando de bicicleta em frente à igreja. Estava meio escuro, mas as luzes da rua estavam acesas. O conheci, pois estava com uma calça roxa que ele tinha. E essa calça dele chamava atenção por conta da cor fluorescente. Fiquei muito surpresa de ter visto ele, porque a igreja era um pouco longe da vila onde morávamos. Achei estranho ele estar passando justamente em frente à igreja e aquele horário. Continuei conversando com o obreiro e depois peguei o ônibus e fui embora. Já estava tarde da noite e eu vi somente quando o Diego passou em frente à igreja descendo, mas não o vi na hora que ele voltou. No dia seguinte, de manhãzinha, fui levar minha sobrinha na escolinha. Na volta, numa rua abaixo, vejo um monte de gente. Daí uma conhecida me pergunta se eu sabia quem era a pessoa que estava morta lá embaixo. Falei que não sabia quem era e fui para minha casa. Demora um pouco, vai uma vizinha na minha casa e me diz que era o Diego que estava morto lá na rua de baixo. Nossa, fiquei muito assustada, pois na noite passada iríamos sair juntos. Tínhamos marcado de ir para a igreja. Eu não tinha ideia de que tipo de pessoas que ele poderia estar se envolvendo, e nem o que ele poderia estar aprontando por aí, e muito menos se já estavam planejando pegar ele. De fato, eu não sei até hoje o que aconteceu. Não sei se aconteceu isso com ele por conta de drogas ou por outros motivos. Agradeço a Deus, pois em todos os momentos ele cuidou de mim e me livrou. E em nenhum momento me deixou só. Somente gratidão. Então, este é o meu testemunho, Cris. Espero ter ajudado. Sou fã do seu canal e do seu trabalho. Que Deus continue te iluminando e te abençoando ainda mais. Continue com seu lindo trabalho, pois ajuda muitas vidas. Beijos no seu coração. Obrigada, linda. Deus abençoe sua vida também. Beijos no seu coração. E sim, Deus te protegeu todo esse tempo. Imagina se você estivesse junto com ele essa noite, da igreja, se alguém já tinha planejado realmente fazer algo contra ele e você estivesse junto, poderia ter acontecido algo muito ruim com você também. Então, tudo é livramento de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E olha, tanta coisa que você aguentou, que você aceitou, por conta da tua ingenuidade, por conta da bondade do seu coração, por todas essas coisas que eu te entendo 100%, porque eu me identifiquei em muitas coisas que você falou. Por isso que eu te falo para você, se você ainda não estiver fazendo terapia, faz para você buscar aí ver se isso vem de uma codependência, se isso já vem de traumas da sua infância, da sua criação, para que não continue acontecendo mais isso. Você ainda é jovem, né? Então você tem uma vida inteira aí pela frente, mas que você esteja bem e se conhecendo cada vez mais para que você possa atrair a mesma energia e não aceitar mais essas coisas que não são aceitáveis. É isso que eu tenho feito hoje na minha vida e é libertador. Eu creio que o seu testemunho vai trazer muita cura e libertação para todos que estão aqui, tendo essa oportunidade de escutá-lo. E se você também quiser compartilhar o seu testemunho com a gente aqui, mande um e-mail para relato.sobrevivente@hotmail.com.
tá bom? Fiquem com Deus, beijos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!